Tudo que é feito com Deus flui. Deus não interfere diretamente no sentido de dizer para nós, mas Ele nos proporciona que nós possamos ir descobrindo para que a gente cresça. Então, orar a Deus é rogar a Ele as suas bênçãos, aliviando as nossas dores íntimas, nos proporcionando paz. Na serenidade, a gente vai encontrando a melhor resposta com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pés. Deus nos enviou Jesus, que é o nosso doce leite Nazareno. Quando falamos em mansidão, falamos na mansidão do amor eterno, não severo, do amor simplório, mas sublime, o amor de Deus. Rogamos, Mestre Jesus, as tuas bênçãos. Possamos aprender com este conteúdo que o Camilo e toda a equipe trabalhou, o Denis, o Carlos e tantos outros. Que esse capítulo não seja somente para nós, mas para todos aqueles que nos escutam, um grande aprendizado. E assim nós damos por início o estudo do livro Memórias do Espírito. E essa noite para mim. Então tá, minha turma, deixa eu abrir aqui para nós. Vou fazer uma pequena introduçãozinha rápida, só para a gente se situar. Aí eu pediria àqueles que estão com o microfone ligado desliguem, só para não dar interferência. Então nós vamos entrar para o capítulo 6 do livro. Que rápido, né? Está indo bem rápido o nosso estudo. Por isso a gente tem que começar o empreendimento. Tem que fazer. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não importa. As tarefas mais fácil, começa. Porque Deus vai agindo assim sobre nós. E aí, incrível que vai dando, as coisas vão se encaminhando. A gente não pode não fazer. Então, no capítulo 6, é o capítulo da comunhão com o alto. Ele é um capítulo bem sugestivo, né? Porque tem que estar em conexão com o alto para fazer essa função que eles vão executar hoje. E eu achei muito interessante que o Camilo e o Denis, que foi o organizador, principalmente o Camilo, ele pontua duas passagens do Evangelho. E a primeira é de Mateus, ele vai dizer assim: disse então Jesus estas palavras: graças a ti rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado estas coisas aos outros e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e pequeninos. Por que ele talvez não fale isso? Porque isso não era para os campos acadêmicos, os médicos que aplicam lá a medicina, a energia, que é válida, mas o remédio. Então, está com esse problema, está com depressão, toma que vai passar, e não era. Era através do amor, do diálogo, da fraternidade, e ele trabalhava com esses espíritos que estavam presos ainda às coisas em vários suicídios. Então, Jesus agradece a Deus por isso aí ser estes, vamos dizer assim, entre aspas, sabichões. Não estou dizendo que as academias são dentro dos sabichões, mas no momento atual era para pessoas simples, humildes. E o segundo item lá, em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas dormidas e não, aí eu estarei. Ou seja, não tinha parede. Podia ser lá na universidade, sim, mas também podia ser lá na Choupana, lá no Agreste. Falou em nome de Jesus, ali ele estaria. Então, resumindo um pouquinho, só para nós entrarmos aí nesse grupo inteiro, o capítulo hoje então se trata de pessoas que não conseguem trabalhar essa questão aí do suicídio, estão muito enlaçadas a tal ponto que eles necessitam passar por uma mesa mediúnica. Eles vão precisar ser atendidos.
E aí eu vou só ler o pedacinho inicial aqui e já passamos para o. Não obstante a existência de métodos tão apreciados, mesmo na recinto do hospital, e ainda mais, entre os asilos do isolamento, do manicômio, existiam aqueles que ainda não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era dispensada. Então, assim, gente, vocês percebem que existiu tudo ali, mas não era ainda, eles precisavam de um pouco mais. Porque eles não se percebiam mais, eles não conseguiam espírito, eles estavam tão perturbados pelo processo de suicídio, estavam com tanto problemas internos, que não conseguiam perceber, por mais recursos que a instituição tivesse. Eles permaneciam atordoados, sem conseguir, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisição facultativa do processo. Urgia despertá-los, urgia chocá-los com a referência de vibrações animalizadas, atestavam a vitória. Passo a palavrinha para vocês, então. E o que mais aconteceu? Depois deles perceberem que esses irmãos tinham outras necessidades e não podiam ser mais atendidas ali no hospital. Eu posso dar a minha contribuição. Eu acho que trouxe dois aprendizados aí, né? Um é para nós, terrenos, do quanto a gente tem que ser responsável nas nossas tarefas, né, e nas nossas atitudes. Né? E para eles ainda era essa questão da animalidade, né? Eles precisavam ter esse contato com essa parte mais densa que o plano espiritual não dispõe, aí ele precisa da gente. Oi? Perfeito. Falou? Pode, aí depois que você falar, pode falar, vai lá. Eu também achei muito interessante toda a colocação que vem trazendo a responsabilidade para os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? O trabalho também que é feito na mesa mediúnica, na espiritualidade, né? E todo esse contexto, como a Tatiana mesmo, se colocou, mas o aprendizado só um pouquinho, está muito baixinho. Mesmo encarnado ou desencarnado, e principalmente os detalhes que ele traz com relação ao suicídio, e principalmente o que acontece no corpo carnal, né? Porque às vezes a gente não adentra neste espírito do corpo, e ele traz ali a dor dele ver o estado que ficou o seu corpo. Mas eu achei tão lindo que mesmo diante daquela perversidade que ele fez com o corpo, eu senti em minha alma não uma coisa assim de horror, mas uma dor. Porque tu vai vendo o que tu fizeste com o corpo que eu te dei, filho. Eu senti o pai falando isso. Por que fizestes isso com o corpo que eu te dei? Né? Então ele vem com uma grande filosofia de vida e de alma para a gente tentar entender e compreender a alegria de viver mesmo diante da vida. Por mais que esteja doído com o doído que tu estás passando, peça ajuda, peça auxílio. Que o suicídio sempre seja o último do último ato que a gente faça. Eu vou pôr eles até ali embaixo. Mas aí chegaram aqui, era 5 horas. Verdade, eu também tive essa impressão quando ele falava da questão dos trilhos, jogada dos trilhos. Eu fiquei pensando, nossa, a gente estuda tanto, né, sobre a dor do suicida, mas uma coisa que estudar sobre a dor não é muito. Parece que falta. Então, nessa narrativa parece que trouxe mais para perto. Então, uma coisa muito
E aí eles decidiram, então, fazer um trabalho de uma mesa mediúnica, né? E essa mesa mediúnica, ela está nesse lugar, eles escolheram um país, por exemplo. Achei muito interessante esse cuidado deles procurarem as pessoas certas para esse trabalho. Não as pessoas certas, né? Mas ver o contexto todo, porque às vezes eu, Cláudia, de várias atividades que participei, a gente não tem esse cuidado ainda, né? Esse despertar, o cuidado da alimentação, do pensamento, dos sentimentos. E toda essa responsabilidade que a espiritualidade amiga faz antes, né? A gente acha assim que tá ali de bonita, mas não. Tem todo o preparo antes, né? E esse cuidado que eles tiveram para pegar as pessoas certas, né? Para fazerem esse trabalho mediúnico fantástico, né? Achei muito lindo essa parte. Despertar, né? É um pouquinho para nós ali onde se coube ao Brasil, nos parágrafos no início lá. Tá. Coube ao Brasil a preferência dada à variedade de organizações científicas, onde o senso religioso e a fúlgida moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médiuns bem dotados para o espinhoso mandato, e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Nessa mesma noite do burgo da vigilância, partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmán. Eu fui atrás da história dele, mas não tem nada. Não. Só ali a filiação dele e nascimento, se eu não me engano, e mais nada. Eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa. Ver se eu consigo também, mas bem legal. Então eles vieram para o Brasil, né? E quem trabalha em mesa mediúnica sabe, porque recebe essa informação, tem que ter responsabilidade, inclusive de alimentação. Pode falar, Ivan. Não, Fabiana, eu ia dizer assim, importante, porque nesses casos, como em casos de situações complexas, entidades estão envolvidas, por exemplo, em processos de chefes de cemitério, essas coisas assim um pouco mais complexas. Esse contato com o médium é feito às vezes meses antes, e é feito um acordo com o médium, né? E é feita uma perpostura antes, um preparo do médium, ele fica consciente disso, ele é preparado. Por isso os cuidados que tem que ter com a mente, né? Com a alimentação também. E a importância de nós não faltarmos as tarefas mediúnicas, porque existe um planejamento, e se o médium não vai nesse dia, por um motivo que não seja muito justificado, mesmo, tá? Quebra aquilo. Claro que o mundo espiritual, eu costumo dizer que o mundo espiritual não tem plano dele, tem plano. Então não pode depender do hilário de qualquer um para poder. Mas depois a gente vai ver o hábito mediúnico, que o André Luiz fala, as características do médium e tal. Por isso que é importante o médium sempre ser assíduo dos trabalhos mediúnicos, só faltar em casos extremos, sabe? Já me aconteceu de eu estar tão cansado, não querer ir no trabalho, depois aconteceu algumas coisas entre o meu trabalho profissional e o Bezerra, que fez com que eu saísse de lá assim, que eu não conseguisse nem dormir de tanta energia que eu tinha, eu estava completamente cansado fisicamente. Então, assim, a gente tem que ir só em casos extremos mesmo, assim, sabe? Saúde da família, ou então a gente precisa ficar no nosso trabalho profissional, assim, caso contrário, acho que a gente sempre ir no trabalho, que esse planejamento, conscientemente a gente não sabe exatamente como foi, né? Ainda mais um suicida. Eu queria reforçar também uma coisa, que, por exemplo, eu trabalho no especializado presente, e sempre ouvi de vários colegas dizer que o plano espiritual faz o trabalho, a gente só fica ali de suporte, né? E não é isso que acontece, né? Todo esse cuidado na mesa mediúnica, para quem trabalha
com cura, coisas, ele tem que ser tão levado a sério quanto qualquer outra tarefa, né? Então, se no especializado é assim, qualquer outra tarefa da casa também deveria ser assim, né? Todos os trabalhos feitos numa casa espírita devem ser levados a sério, né? Porque o trabalho não fica só na mesa de estudo, eles também são levados lá para o especializado ou para outro trabalho da casa para receber também as energias. E muitos não se dão conta disso. Isso aí é importante mesmo. Porque imagina o cirurgião tá precisando dele, marcar a cirurgia e ele não vai, né? Causa um transtorno. Fabiano, Pode falar. eu acho que para pegar bem a sequência, né, aonde ele diz que o Guzmão foi escolhido para fazer, né, essa triagem, e ele assim mesmo ali diz assim, ó, antes, porém, da partida dessa comissão, for expedida mensagem telepática da Direção-Geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Então, vamos dizer assim, a burocracia, né? A hierarquia, os desígnios de cada um para executar a tarefa, para ter o sucesso. Quanto tempo demandou, né, para tudo ser organizado da melhor maneira possível. Ser escolhidos a dedo os médiuns para esta tarefa, né? A preparação desses médiuns para o momento. E aí, como diz o Hilário, imagina lá o Hilário, a Giannini dizer, tá, mas hoje tem jogo da seleção, não vou. Tá? Então, os médiuns, né, os dirigentes, todos nós somos comprometidos com aquilo que assumimos, né, aquele dia sagrado, aquele horário. E não é só o ir lá de corpo, tem que ir de alma. Né, e com a consciência do amor que a gente tem que levar lá para aquela mesa, seja o dialogador, seja o médium. Né? Preparação alimentar, limpeza da mente, equilíbrio, harmonia, né? Para que realmente as coisas aconteçam. E não é só o médium ostensivo, né? O médium que vai dar o apoio, que vai dar energia, que vai sustentar a corrente e ajudar. É o grupo, é o feixe que faz as coisas acontecerem. Não estou te cortando, tá, Janine? Só estou entrando, mas pode seguir falando. Esse é o Guzmão. Sim, não. A minha citação foi exatamente isso, completando o que o Hilário colocou, o quanto não só a organização da espiritualidade, como também o Guzmão. Quando tu falou o Guzmão, eu disse, qual é o Guzmão? O Guzmão ali em cima da televisão. Só para mostrar a imagem dele. Sim. Para ficar nos nossos registros. Para conseguir. E a Janine e a Tati, ele termina ali falando no amor e abnegação. Então, a abnegação eu fui pesquisar mais a fundo. Então, é a ação de desprendimento, a dedicação extrema, é o sacrifício dos nossos próprios desejos. Então, é muito mais do que a gente possa imaginar, né? Essa responsabilidade que todos falaram aí. E aí ele vai seguindo, então, né, esse percurso, como vocês foram desenhando aí, né, para nós, trazendo as experiências, a importância dessa responsabilidade, outros trouxeram a importância da alimentação, outros trouxeram a importância da pontualidade, do respeito. E essa questão toda, aí ele vai seguindo, vai fazendo
Mas aqui, ó, lá adiante no parágrafo seguinte, inicia o parágrafo marido na janela. Ou seja, assim, ó, os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, os médios, deveriam ser voluntários. Absolutamente nada de imposto ou exigido. Ao contrário, deveriam os emissários de tudo solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois eram normas das escolas de iniciação a que conduziam o responsável pelo Instituto Correcional, Maria de Nazaré, pertencente àquela região, nada impor a quem quer que for, senão convencer a prática do cumprimento do dever. Isso eu acho fantástico. Eu me lembrei. Eu não costumo falar as minhas coisas assim um pouco particulares, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. Quando eu recebi o telefonema, gente, vocês não têm ideia do que é estar em casa em pleno meio-dia e receber um telefonema do Divaldo Pereira Franco, assim, na sua casa. É um presente dos deuses. Porque todo mundo gostaria de receber, não é? Quem não gostaria? Vamos ser francos. E daquele dia, porque ele tinha ligado? Porque eu tinha feito lá no canal de filosofia um trabalho sobre o Joana, uma série de vídeos sobre a vida dela. E ele gostou muito. Ele achou fantástico, assim, adorou o trabalho e ligou para parabenizar de uma forma extremamente linda. Walter, encantado. Mas por que eu estou trazendo isso? Não é desse foco. Porque ele disse assim, ó, eu achei muito interessante essa fala dele. Não tinha ainda o livro do Filomeno Miranda, No Rumo do Mundo de Tradição. Ele disse assim, ó, o Senhor, ele chamou de Senhor. O Senhor Filomeno me chamou para perguntar se eu gostaria, se eu poderia escrever um livro por intermédio dele. Ele me perguntou se era possível, mas que eu teria que abdicar de algumas coisas, ter algumas renúncias. Olha que interessante, não era porque ele era de volta Pereira Franco. Ele tinha que estar nas condições também. Então ele foi e perguntou para o Divaldo. Ele poderia, e se poderia, ele teria que abdicar de algumas coisas. E aí o Divaldo disse que abdicou, porque um livro foi fotografado praticamente na madrugada. Nas madrugadas. Que era a única forma que ele poderia fazer. Ele tinha que descansar durante o dia, ele depois, durante a noite, porque a mansão ela é rodeada de muita favela, então tem muito barulho durante o dia. Muito barulho. Aí o Divaldo disse assim, mas chegou a noite e o barulho continuava. Ele disse assim, a impressão que as pessoas não dormem, aqui eles não dormem. Aí eu brinquei, porque aqui ninguém dorme. É uma coisa assim, então, por que eu estou trazendo isso? Para vocês verem, porque se o Divaldo não tivesse, não teria sido feito. Não teria sido feito. Porque pediram para ele perguntou para ele, tu estás em condições de renunciar? Até que depois ele ficou doente, teve um problema na coluna, e aí foi fazer a cirurgia na coluna e tem uma pausa na cirurgia. E aí aquela pausa depois ele retomou. E depois retomou as psicografias e tudo mais, para depois nos outros dias normais se faz live. Então, o que acontece aqui? Eles vão vir nos convidar a fazer as tarefas. E aí, essas tarefas a gente vão nos propor, mas tem exigência. Mas para tudo tem exigência, né, gente? Ó, a Janine tem uma casa de idosos. Olha, não basta só querer dar uma casa. Tu está preparado? Tu sabe que vai ter que renunciar. Tem coisas que tem que fazer, tem coisas que você vai ter que abdicar. Tem que olhar assim, tem que aguçar, tem que ficar lidando com idosos, ficar lidando com pessoas que têm problemas de pressão alta, então tem que ficar atento, tem que ter filho. Né? Não adianta ficar nessa coisa de amor, de plano espiritual, vai vir, vai fazer tudo, não. Estamos no plano físico. Por que eu trago tudo isso? Para mostrar para nós que aqui no mundo do físico a gente tem que renunciar para fazer alguma coisa. Mas depois passa e o empreendimento ficou.
ficou experiência, ficou um monte de coisa boa. É o que nós estamos fazendo agora com uma questão que às vezes pode ser tentativa, mas vai passar. Vai terminar o livro. E aí vai ficar o resultado lá, nossa, bonitinho para todo mundo ver. E nós mesmos ver depois mais tarde. Velhinhos, assim, olhando lá para nós. Fabiano, o Raul Teixeira conta que antes de saber dessa missão de ficar, ele queria muito casar e ter filhos. E uma coisa bem natural, né, do ser humano. E ele disse que depois aí ele teve que renunciar a tudo isso, né? Então ele teve essa renúncia para poder ser o divulgador da doutrina espírita, né? Então ele disse que às vezes no Natal ele ficava sozinho, porque claro, todos os amigos, tudo tem que ir para suas famílias, né? Aí ele disse um dia, ele estava se sentindo muito sozinho, olhando as pessoas na rua, com família e tudo. Aí o Camilo apareceu para ele e perguntou por que ele estava tão triste. Olha, irmão, tu sabe, né? Porque eu estou sozinho. Ah, mas eu estou aqui. Não, mas tu é um espírito, não é de carne e osso. Eu queria ter alguém de carne e osso para abraçar, né? Então eu achei interessante a renúncia, né, que essas pessoas têm para poder dedicar o meio. Exatamente. Vocês sabem que a gente tem que fazer o jogo da sinceridade. E, eu acho assim legal quando a gente traz esses exemplos. A gente tem que trazer os exemplos nossos, quando eles são bons para os outros, tem que trazer para não morrer com o nosso corpo e deixar essas lembranças. Para que as pessoas lembrem, fulana ou fulano fazia assim. Então, fica esse lado positivo que não pode, tem que mostrar. Tem um pai, uma mãe, um avô, ele tem que mostrar, olha, eu passei por isso, eu estou dizendo que você vai passar, nem quero que você faça, mas eu quero que você saiba disso. Para quando você for passar, saber como poder fazer. Né? Então a gente precisa. Eu fiz muitas reuniões. Oi? Eu fiz muitos trabalhos, gente. Eu não sou exemplo para ninguém, não quero ser. Mas eu vou deixar registrado aqui, porque eu acho isso de uma valoração muito grande. A gente mostrar, eu sempre citei a minha mãe, como ela foi, nos momentos que ela esteve muito doente, ela ia fazer as limpezas faxinas dela, ela tinha dores. Então ela aplicava injeção nela mesma, voltarem, sozinha, para poder passar. E nos meus momentos, muitas vezes vindo para casa espírita, eu tinha um sério problema de coluna tão grande. Quando eu sentava na mesa mediúnica, eu tinha uma dor no centro da coluna, que era algo assim horrível. E aí, a partir dali, eu decidi que eu tinha que fazer algumas coisas para poder passar. Cansei de ir na farmácia, na esquina, comprar uma voltarina, entrava dentro do banheiro da casa espírita e aplicava. Exemplo para alguém? Não sou exemplo, mas eu estou citando assim, ó, que iria passar. E eu curei o meu problema. Tá? E eu acredito que foi internação espiritual depois de muito tempo assim. Quando levava o meu sobrinho para a casa espírita da evangelização, vamos debaixo de chuva grossa, dois no guarda-chuva pequeno, meninos que guarda-chuva grande. Mas passa o exemplo que a gente tem que olhar esses desafios como esses obstáculos como desafio mesmo. Estou aqui, quero ser fiel, quero ser esse trabalhador, quero ser isso. Para ganhar essa confiança, porque eu testemunho dessa confiança. Então é muito importante a gente dizer isso. Ninguém precisa sofrer mais hoje, porque nós temos ali a Uber, mais fácil, nós temos mais barato, nós temos outros recursos, nós temos vários recursos. Mas nós temos também desafios modernos. E eles precisam ser. E aí então quando eu olho aqui para trás, e eu sempre digo, ó, disse, nossa, valeu a pena estar valendo a pena. Depois a gente vai vendo que as coisas vão ganhando outro campo. Essa confiança que esses espíritos aqui estão querendo é essa. Né? Então, assim, ele diz assim, ó, escolhe aquele que eu vou decidir mais. Porque não dá para ficar mais em cima do muro e nada. Pode falar. Eu estava vendo o Hilário agora falando sobre a responsabilidade do médium na casa espírita, né? Sim. E eu acrescentaria aí também um bom trabalho, que é um conjunto, não é? Começa na recepção, não é? Na recepção, a informação, o encaminhamento daquele que vem, não é? Procurar
procura a informação, a orientação, ele começa na recepção. Né? E eu sabe que eu tenho quase mais de 15 anos de casa espírita, que é muito pouco perto de você, né? Mas quando eu comecei na Casa Espírita Luz Eterna, eu encontrei numa gaveta lá um recortezinho de um jornal que tinha matérias do Divaldo. Agora eu vi te falar do Divaldo, eu me lembrei disso. E o Divaldo ali orientava esse trabalho. Começa na recepção, o horário da chegada, não é? No mínimo 15 minutos antes, se você quiser, não é? Começar por ali. Ele dava todas as orientações e aquilo ali me gravou para até hoje. Né? Eu me lembro daquilo ali. E agora eu estava vendo o Milano falando, e o bom trabalho eu acho que ele começa na recepção já. Né? Tem que trazer esses testemunhos, Homero. Tem que trazer das tuas vivências, das outras vivências, porque o testemunho positivo, ele contribui para o que está chegando. É outro tempo? Mas estão chegando. Fabiano, me permite retornar aqui no livro, quando tu cita as dificuldades e as coisas que temos que abrir mão, às vezes, para almejar e chegar aonde nos comprometemos a fazer, eu só faria um parêntese assim: quando o sacrifício vale a pena, não é sacrifício, é prazer. É a alegria, não para olhar naquele momento da dor ou do abrir mão, mas lá na frente o resultado daquele teu esforço. E aqui ele fala, os médiuns que se prontificaram a fazer esta tarefa, aqui diz assim, o cuidado, a fim de resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem, tanto quanto possível, beneficiando-as com o vigor sadio que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas, absorvidos pela loucura da dor superlativa. Ou seja, o médium passaria por tudo aquilo, mas quando gratificante é para o médium depois saber que aquele serzinho que lhe causou até fisicamente toda aquela dor ou as perturbações ao longo da semana, melhorou. Então vale a pena. É o maior presente, eu acho, que para qualquer cristão é o resultado do servir, do dar, né? Do estar vendo o seu sacrifício, o seu trabalho frutificar no bem. Ele segue aqui falando depois dos lanceiros, né, do atendimento para os médios, a preparação, né? Mas aí eu deixo para os outros. Essa questão da famosa palavra sacrifício aí, né? Eu não sei, eu tenho para mim assim que sacrifício é a junção de duas palavras bem interessantes, né? De sacro, de sagrado e ofício, né? Ou seja, um trabalho em prol de algo mais elevado. Então não tem por que ser algo penoso, algo triste, algo doloroso, mas algo que você está... É uma privação voluntária que você faz por amor. Então eu acho que essa conotação negativa para o sacro ofício, para o sacrifício, que é em prol de algo maior, não tem que ser feito como, é uma renúncia, eu estou deixando de viver a alegria e felicidade, porque você não para de pensar assim e começa a pensar que naquele trabalho há alegria e felicidade também. Eu vejo esse sentido, você tem que mudar o foco, para de olhar para o lado oposto e comparar com o que você está fazendo. Olhe para o que você está fazendo e descubra o valor daquilo. Veja que na simplicidade daquilo, que muitas vezes algumas pessoas dizem, pô, mas você poderia estar fazendo tais e tais e tais coisas. Não uma coisa tão simples, mas a significância daquela coisa tão simples
que é aos olhos dos outros, na verdade, para Deus, de repente, tem uma significância muito maior ainda. Como, por exemplo, o Fabiano mesmo comentou, a Janine trabalha com idosos ali. Alguém pode dizer assim, poxa, mas tem tantas outras coisas na vida, sabe, que pode ser tantas coisas que possam vivenciar, talvez as potencialidades, os saberes que ela tem. Se as pessoas conseguissem olhar com os olhos de ver mesmo, e ouvir essas pessoas que ali convivem com ouvidos de ouvir, saberia que o valor que tem naquele trabalho que ela faz ali, junto com aqueles idosos, é tão importante ou mais que muitos outros trabalhos que se façam por aí, com diversas outras potencialidades. Então eu vejo que não é um sacrifício. A pessoa que se dedica a cuidar de idosos não é um sacrifício. A pessoa que se dedica a um trabalho totalmente voluntário, com crianças, aí deixa de viver grandes outras coisas por aí, não é um sacrifício, mas um sacro ofício, porque na verdade aquele auxílio que ela vai dar àquelas pessoas tão simples ali, pode ser a diferença entre criar um homem de bem ou deixar que uma pessoa, uma potencialidade seja jogada fora, se desvirtuando, né? Então, aquelas crianças ali, de repente, que você recebe num orfanato, se você dedica aquele trabalho, um grande amor, uma grande dedicação, uma renúncia a outras coisas da vida, mas se dedicar para aquilo ali, imagina quantos seres de grande valor vão sair dali, né? Pessoas que vão ter uma infância inesquecível, com muito amor e carinho, que vão se tornar grandes adultos. Então eu não vejo assim, justamente essa... quando as pessoas usam essa palavra sacrifício como uma coisa ruim, eu sempre venho nessa questão de origem. Sacrifício é um ofício sagrado, é um trabalho elevado. Olhe por esse prisma. Fialho, concordo plenamente contigo. Não existe nada mais gratificante que trabalhar. Para mim, o trabalho é tudo. Hoje à tarde, 5 idosas, eu estava ajudando a aulas de informática. E uma delas, com muita dificuldade, foi se chegando para mim e aí me pediu, por favor, me dá uma atenção especial, porque eu não sei escrever direito, mas eu quero aprender a escrever no computador. E aí eu fui ali conversando e tudo mais. Aí daí um pouco ela me disse assim, tu sabe, eu quase me matei. Por ficar muito em casa, os filhos casados foram embora e deixaram ela sozinha. Aí eu vi a divulgação do curso de informática e vim aqui, fui a primeira a me inscrever. Meu Deus do céu, eu não sabia nem o que dizer. Eu fiquei emocionada. Porque eu disse, olha, persiste, eu te dou toda a atenção do mundo, não desiste, porque a dificuldade realmente era muito grande, né? O mouse ela pegava com as duas mãos, não tinha destreza de movimentar, aí segurava e clicava com o outro dedo, eu disse, não desiste. Aí, como ela não sabia nem o que escrever, eu propus. Com 9 filhos, tu tem muitas histórias, então em casa... Tu escreve histórias engraçadas dos teus filhos. E na próxima aula nós vamos digitar as histórias. Né? Para não começar a contar histórias tristes. Né? Que legal. E aí, continuando aqui dentro do texto, mais claro, né, todo esse embasamento que vocês trazem é um embasamento que vem do seu recheio, né, desse grande bolo, desse conhecimento. A gente vai dar um salto no diálogo para entrar neste miolo. Eu gostaria que vocês fossem no parágrafo mais bem para baixo, onde diz, na sala já se achavam reunidos elementos que vocês conseguem. É que no arquivo que eu tenho aqui, que é digital, é na folha 93. Parágrafo da folha 93 do digital. Então, não sei se no livro é um antes, ou 2 antes, ou depois, mas não pode. Grande abraço, eu que agradeço, meu querido.
No fim, quando eu postei as fotos, Eu vou bem ouvindo, seguida, lembro, me daí vocês ligou para vão mim, qualquer reclamando, por que eu não liguei enquanto vocês estavam aqui para eu poder falar Na com sala já vocês? se achava. Mas quase me passou um sermão, porque que ela pensou, não, ela ligou exatamente achando que vocês estavam aqui já porque falou para falar com vocês, né? E aí quando descobriu eu pensei, não, e aí eu postei a foto agora porque eles foram. E aí eu pensei que eles ainda estavam aí. Não, mas agora tem que convidar eles para vir ali em casa ali, vamos marcar um almoço ali em casa. Eu falei, tem que ser mais durante a semana, né? E aí, o que acontece? Os colaboradores, o Mogi, a gente acerta, boa ele quando eles podem. Essas chaves são importantes. Combina aí uma quarta-feira mesmo, pode ser. A gente faz um almoço aqui em casa. Com eles, cada um lugar, conversando, mas tem que dar explicação. Para este, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas, desadonadas, a mesa que se enviava guarda-resia, livros, papéis brancos, espaço, à altura das mãos dos médicos e alguns lápis. Dados de evidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora de rotina. Quer dizer, era um trabalho específico que ia ser feito, né? Então, claro que mudou a rotina. Comunicavam timidamente a seus pares, com discretas confidências e visitas importantes do além honravam a casa naquela manhã. Isso muito frequentemente a gente tem nas missas mediúnicas, né? Quantas e quantas vezes a gente está lá na mesa mediúnica e de repente a gente sente assim, nossa, hoje tem uma coisa diferente, né? Na nossa sala. Hoje houve um trabalho diferente na sala. Muitas vezes eu tenho isso, dessas confidências. Seguindo-se de descrição de alguns pormenores, como a presença de milícias e lanceiros, os médicos com seus aventais, emblemas, as afamadas, em verdade não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio desse século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço, necessidade de militares em ação. Porque é um trabalho que demanda força. Força não no sentido da ponta da lança. Eles carregavam lança, mas não eram lanças para cravar nas pessoas, mas para uma imposição de ordem, de equilíbrio, de harmonia. Precisava fazer um cerco, sabe que está na mesma medida, sabe dessas proteções. A casa espírita ganha um cerco de espíritos. Tem barreiras vibratórias, há todo um empreendimento, assim, não só no sentido de proteção daquelas entidades espirituais, mas proteção para a casa, proteção para os trabalhadores, os médicos, para que todo o empreendimento saia com êxito. Daí, seguindo ali, alguém gostaria de falar alguma coisa, Guilherme? Só comentar ali, falando rapidamente, que tu comentou, no livro Nosso Lar, tem aquele caso daquela mulher que chegou desesperada, pedindo para entrar. E tanto o André Luiz quanto, eu não me lembro, Narciso, eu acho que era, falaram e os guardas disseram que ela não iria entrar. Aí o André Luiz ficou indignado, assim, tipo, onde fica a caridade, né? E depois ele disse, olhe bem, aí eles perceberam que ela estava se fazendo de doente, necessitada, para poder entrar, e ela tinha marcas, e ela era uma abortista, né? Então ela tinha as marcas. Então se ela entrasse, vai causar grande problema e desarmonia dentro do nosso lar. Então ela não tinha condições de entrar ainda. E aí quando ela foi descoberta, que a farsa dela foi descoberta, aí ela mostrou a verdadeira face, ficou com raiva, querendo, não sei se tu te lembra, né? Até a Narcisa não percebeu a farsa dela. Vejam como é necessário ter especialistas para poder determinar, né? Por isso que é importante ter os guardas, os policiais, os protetores, porque muitas vezes, no afã da gente fazer a caridade,
a gente pode cometer um erro. Né? Eu me recordei, eu nunca trabalhei, até comentei conversando com a Janine em outro momento aqui particular, nunca trabalhei como doutrinador de mesa mediúnica, sempre fui o médium da mesa mediúnica. Foi se caminhando a minha tarefa para isso. Teve um momento dessas reuniões, que é importante relatar como experiência, assim, né? Em que nós fomos levados a um cemitério que tinha um caixão aberto. E aí ia ser retirado uma pessoa de dentro, que está com o espírito, né? Que estava no corpo, aquele espírito ali. E aí, do nada, apareceu outros assim na volta e ficaram aí com um jeito angelical, assim, olhavam para a gente. Assim. E eu não me esqueci mais dessa cena, ela é forte para mim na hora, foi impactante o que aconteceu. Então eu vi uma criança do lado e ela olhava para mim e ele chorava, assim, fazia assim com os olhos, assim, chorando. E eu vi nitidamente quando o mentor olhou para mim, bem assim, ele é um zombie. Não te fixa, né? Deixa ele assim. Deixa ele ali. Mas só que eu continuei naquela coisa assim, mas é uma criança. Daqui a pouco ele essa entidade pegou e deitou, e ele vai atendendo aquele espírito ali. E aí, quando eu olhei de novo para o lado, a entidade, ele pegou e deitou assim, e fechou os olhos, e eu olhei, quando eu olhei assim para ele, formato de criança, não era uma criança. Quando eu olhei, eu vou imitar o rosto que ele fez para mim. Quando eu olhei para mim, ele fez assim, ó. Debochou assim na minha cara, botou a língua assim. Bem assim. Me deu um choque mesmo. Que o espírito que estava do lado olhou para mim e fez bem assim, ó. Como que disse? Eu te falei. Porque. E aí ele pegou e se levantou dali, começou a rir e saiu correndo e ria, e ria assim. E saía assim. Era uma coisa horripilante, porque aí eu tive a experiência de saber, né, como lidar com emoções e não entorpecer por aquilo que está presente. Pode ser uma paz. Não existe crianças vagando no mundo espiritual. Então, o espírito, quando criança, ele nem tem noção, ele não teve tempo de pensar como um espírito já amadurecido, como o corpo produzido pela não. Ele jamais vai vagar, porque ele desencarnou como criança. Porque ele não teve tempo de fazer o seu erro ali naquela vida para ficar vagando. Então ele já é conduzido. E aí, mas por falta de experiência, por falta de aprendizado, por falta de situações. Então, quando ele larga para essa experiência, tem que ser protegido dessas entidades que ele tem na volta. Eles na volta, ele vem atrapalhando. Por isso tem que ter esse cerco. E esse cerco de força. Ó, não ser força, sabe? Imponência, portões grandes, homens enérgicos, porque senão não há uma... Fabiana, esse campo de força, se me permite, inclusive também é feito em volta daquele médium improvidente, previdente, que não se preparou para o trabalho mediúnico, né? Eu já assisti uma cena num trabalho, uma mesa mediúnica, em que me parecia que o fluxo energético interrompia. E aí eu me detive e vi uma médium toda envolvidinha, para que ela não perturbasse. Naquele dia ela chegou polêmica, ela queria briga com qualquer pessoa. Quando começou a hora dos comentários, todo mundo fez comentário do trabalho. E ela disse assim... eu estava muito mal, acho que saí do corpo e fui fazer algum trabalho bom. Pois é. Claro, não cabia a me dizer o que eu tinha visto, né? Mas ela foi neutralizada para não atrapalhar. Sim. E com certeza irmãos com essas técnicas, né? Vamos então para o segundo link.
Tô indo pra lá. Tá. Tá gravando, Fran? Então, claro que eles vão nos permitindo, e ali naquele caso que eu participei, como uma pessoa inexperiente que precisava aprender. E eles levam estudantes, eles vão levando para aprender a lidar, sentir o ambiente, se impregnar do ambiente para ganhar os fluidos, e os fluidos ficaram registro no perispírito. Aí aqueles registros passam, a gente passa a ter o ambiente já e não escanear tanto para os próximos encaminhamentos futuros, para ter segurança mediúnica, para poder trabalhar depois na vida mediúnica com mais afinco. Claro, não era o caso dessa situação, já eram médios habilitados, precisavam ser. Por isso foi escolhido, eu pedi mais cedo para esse pequeno. E aí começou. Eu quero que vocês leiam ali para mim, alguém que no digital, ali na página 94, onde diz assim, a cabeceira da mesa. Ah, tá. A cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que para os métodos hindus usados no Instituto seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, constavam-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais o chefe de nossa expedição, isto é, amigo de Guzmão. Ao passo que mais acima, Romeu e Alceste, os escritores diretores da fermentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do escritor terreno, o presidente da mesa. Sigo. A uma e outra conto recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transpondi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes dos encarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso, contem com um apoio pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas e o concurso amoroso dispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teó. Ali embaixo está uma lidinha para nós iniciar-se finalmente. Mas para baixo um pouquinho. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome Sacrosanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. A proporção piorava, porém, o maior vigor, incidiam sobre a mesa os arrebóis meio azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. E vamos lá? Isso. Agora eu quero mostrar aqui para vocês, baseado nessa leitura da Marjorie. Olha só.
esse é o retrato das mesas mediúnicas que depois nós vamos encontrar ali no livro de descrição. E também exatamente isso, ó. Esse, olha lá, as entidades sendo assistidas, ó. Aqui nós temos então a equipe espiritual, vamos imaginar que seja esse o Guzmão, outros espíritos ali abnegados dos lançeiros. Então, aqui já é o núcleo do ambiente, né? O ambiente interno, só que para que isso aqui, essa sala cirúrgica possa acontecer esse fenômeno, houve uma asepsia, como se faz no próprio hospital, né? Com os técnicos lá da parte que cuidam da instrumentalização, higienizando os instrumentos para cirurgia. Aqui também. Esse ambiente fechado, lá fora estava uma proteção grande, não só barreiras energéticas, mas como pessoas mesmo, encarnadas. E aqui, ó, olha aqui, ó, o orientador, aqui está a entidade espiritual, né, sobre o fluxo do orientador e o médium, a médium, aqui está com o nome dela, né, sendo atendidas, sendo acompanhados pelos espíritos. Enquanto isso, outras aqui, ó, olha essa senhora aqui abaixo, ela está vibrando, ela fica vibrando para que esse momento aqui, ó, se mantenha. Porque a vibração dela, aqui como a gente fala, né, a corrente vibratória é tão importante porque ela emite força para que o irmão aqui do lado possa continuar sua concentração e dar passagem do espírito. Olha do outro lado aqui direito, aqui o espírito, com a mão, a destra sobre a fronte, que eu gosto muito de falar, destra que é a mão, ou destra, sobre a fronte, ou seja, sobre a cabeça. Vocês vão ver muito essa expressão do André Luiz, a destra sobre a fronte. Olha lá na mesa aqui o senhor da ponta da cabeceira, e todos mantendo uma concentração. Aqueles que não dão a passagem são chamados então de médiuns de apoio, que passa a ser o apoio. Como o técnico da enfermagem, ele passa a ser o apoio do médico, né? Então, para estar junto ali, né, no trabalho. Quem gostaria de falar? Fabiana, essa importância de um grupo mediúnico, a gente se estimar. Talvez a gente não precise se amar, naquele amor evangelizado, mas a gente tem que se estimar, não apenas se respeitar, porque essa estima que a gente tem um pelo outro faz com que, no momento em que, como tu deu o exemplo que a gente está vendo ali, a nossa própria experiência. Quando existe uma manifestação, existe o médium que está dando a manifestação, o doutrinador, né, o dialogador, e os médiuns de apoio. Então não tem ninguém que fica ocioso dentro do trabalho mediúnico, esse trabalho mediúnico que é harmonioso. Porque eu estou dando uma passagem, aí a Marjorie está ainda chegando na segunda fase do transmediúnico, o outro médium ainda está na terceira. Então, numa sequência, toda a equipe fica envolvida. Quem não é médium psicofônico vai ser médium de apoio, né? E o doutrinador. Então, é uma equipe que tem que funcionar em harmonia. Por isso a importância de se estimar, né? Isso é fundamental. Exatamente. Exatamente. Vocês percebam, vamos pegar aquele rapaz lá da ponta, ó, aqui, ó. Rapaz. Esse rapaz da ponta, provavelmente, vamos fazer uma. Se ele não for o médium de apoio, se ele não for, não quero dizer, provavelmente ele é o médium de apoio. Esse daqui está guardando a comunicação. Ó. Esse da outra ponta está guardando a comunicação, ou seja, ele está. Provavelmente ele pode estar sintonizado com lá na ponta aqui, ó, as entidades aqui internas. Ele está fazendo a leitura dessas entidades, ele está vendo esse fenômeno que está acontecendo, e aí ele aguarda que essa aqui dê a comunicação. Aqui temos duas comunicações, mas que praxe na nossa que é uma por vez. Então ele segura aqui, ó, o mentor aqui que está do lado dele, ó, segurando, e daqui a pouco ele pode fazer a leitura, ó, no canto da sala, tem dois irmãos de perturbação. Ele pode dizer isso, está lá no canto.
Ele percebe, ele faz a leitura do campo vibratório daqui. Sabe como é que ele consegue fazer essa leitura? Pela corrente que está acontecendo aqui, olha. É uma corrente assim, ó, bem assim mesmo, circulando. Então passa por aqui. Essa média, ela consegue fazer a leitura dos espaços que estão acontecendo. Só pela corrente vibratória que vai passando. Só que quem está passivamente dando a comunicação é esses dois. Mas ela pode falar. É bom tu falares de que livro tu tiraste isso, né? Não é do Martim Peralta. Esse aqui é do André Luiz. Ah, tá. E o Martim Peralta, estudando mediunidade, também tem. Tem, né? Uhum. Essa daqui é uma experiência mediúnica de um dos livros do André Luiz, me parece provavelmente do livro Domínios da Mediunidade. Especificamente ele conta os casos, né, das comunicações. Mas é importante, né? Mas é interessante que é isso aqui, gente, tá? Por isso a leitura prévia do Evangelho sobre o Espiritismo, ler, observação, esquecer o que está acontecendo lá fora, estar em conexão aqui, porque, gente, é muito assim, ó, é muita responsabilidade fazer isso aqui. É uma responsabilidade muito grande, porque envolve muita gente, muita força, muito trabalho. Assim. E ali, em particular, com os suicidas, é o que o livro está citando, é mais ainda. Então, o que eles queriam fazer então, com aqueles suicidas? Desconstruir aos poucos aquela ideia de sofrimento e fazer eles voltarem a sentir. Então, essa coisa do sentir, a que eu estou fazendo, sentir o meu corpo, poder tocar as minhas mãos, me observar, eu iria fazer isso através daquele médium. Por isso, o irmão vai emprestar o corpo e ao ele dar a comunicação, ele vai dizer assim, gente, eu tenho braço, né? Eu tenho voz. Então, esse momento pequeno e rápido fez com que ele significasse novamente o sentido de voz. E aí é o que ele vai chamar de, ele vai tomar um choque. Então, o choque é esse acordar, assim, ai, respirei de novo, meus pulmões estão aqui. Então ele vai poder sentir que tem pulmão. Ele tem um pulmão do corpo espiritual, mas ele precisa sentir no outro. Sabe aquela ideia, o momento de ser outro? Eu sou outro. Deste outro eu passo a ser eu mesmo. Eu estou me vendo agora. Estou aqui sentindo a carne, o sangue pulsar, assim. E aí eu vou voltando, para sair daquele fluxo do corpo quebrado, um pedaço. Hein, Fabiano? Gostaria de pontuar, pegar esse teu gancho aí. Se deram conta que o choque anímico, o médium, que o suicida deve ter, é aquele mesmo tratamento que eles faziam com aqueles, né, que já estavam no mundo espiritual, fizeram aquele que o Jerônimo não quis, lembra? Sim. Que eles reviam todo o suicídio, né? Que seria exatamente o tratamento eficaz para que eles pudessem se livrar. Então ali na página 99, ali no final, ele fala, né, sobre essa parte em que ele acopla ali no médium, né, para se beneficiar, para ele conseguir um alívio, né, em toda a sua plenitude. E no 101, que eu acho que é bem legal, fecha com chave de ouro ali, bem no final ali, no último parágrafo, eram como que compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-lo em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como um sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre suas chagas anímicas, a
através do filtro humano retado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. E era como transfusão de sangue moribundo que voltasse à vida após ter se encontrado às bordas do túmulo, infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto ou dos mentores presentes, em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Mais uma imagenzinha, e pode falar, eu só vou mostrar mais uma imagenzinha para vocês. Não, Fabiana, a importância do cuidado que o médico tem que ter, né, com a sua saúde física, com a saúde mental, com a alimentação, para quando chegar nesse momento que ela citou ali, nós estejamos realmente com o nosso fluido magnético, nosso fluido anímico, em condições de doação, né? Porque às vezes eles conectam como se fosse saco com tira-sangue, mas a transfusão de sangue de uma pessoa para outra, não para dentro de um saco que depois é colocado para a pessoa. Vai transferir de uma pessoa para outra. Isso já aconteceu no nosso trabalho de terça-feira, né, de passar do médium para o espírito uma transfusão fluídica mesmo, com algo como se fosse, claro, a imaginação do médium seria colocando, né, talvez seja diferente um pouco, aqui na veia, né, em algum lugar. Mas a importância nós termos uma vida saudável, não uma vida santificada, que isso é impossível, mas uma vida saudável. Cidadãos comuns, pessoas comuns, normais, porém saudáveis no nosso dia a dia, né? Acho que isso influencia bastante nesse momento dessa leitura que ela fez específica agora. E isso também é para as pessoas que trabalham no passe, né? Também. Ali eu queria mostrar para vocês mais uma imagem. Então nós temos lá, ó, os lanceiros, os orientais, né? Apresentando então ali com os seus turbantes, estão dando um trabalho. Veja bem aqui novamente, ó, o senhor aqui da ponta, ó, concentrado, emitindo pensamentos. Aqui nós temos uma médium também do lado, concentrado. E nós temos aqui, ó, uma irmã dando a passagem do lado direito, atrás dela a entidade. Entende? Então a entidade se conecta ao mental dela. Aqui é a via mental, ela percebe, e aqui está o mentor com uma tela de projeção. Essa tela de projeção faz o espírito olhar as coisas. Aquilo que ele não consegue manter, ele vai ver na tela de projeção. Então, muitas vezes ele não está conseguindo mais se ver, ou com do ódio, nesses casos, aqui não é o caso desses personagens, não era nem tanto pelo ódio, mas era porque eles estavam fixados no suicídio, mas aqui nesse caso, eles olham na tela quando não há mais solução, porque eles não constrangem. Quando não há mais solução, de mostrar, olha aqui, né? Será que realmente tu te encontras tão vítimas assim? Será que não foste tu que provocaste isso no passado? Deixa a cena aqui na tua frente. Aí ele olha para ela. E às vezes ele está assusta. Ele diz, não, isso é uma ilusão que você está provocando. Não, ele não é uma ilusão. Tu te lembra disso? Mais do que todos nós que estamos aqui. E aí ele olha para ela e ele vai ver que é verdade, porque ele sabe que aquele fato que está na tela é não era vingança. Não era uma. Claro. E a médium vai transmitindo através da fala. E aqui, lá na ponta, ó, é o encarnado. Tá? Um instrutor encarnado que está mediando esse processo aqui, ele está sob o influxo desse mentor. Ele passa para esse é que conversa com a médium, mas é para o espírito. Então, implica toda uma canalização. E a necessidade dele estar aqui acoplado na médium, quando ele precisa. Físico, ele ainda se concentra no material. Eu quero sentir o corpo, pulsar, eu quero sair. Senão parece que eu não estou sendo escutando. Então eles permitem, porque precisa, é necessário, nesses casos é necessário. Aquele grupo era necessário. Eles precisavam se reconstruir novamente. Sabe, Fabiano, estou falando tudo isso. Também é importante a gente falar que as pessoas não precisam ter medo
porque também nós somos espíritos no corpo, né? E nós todos estamos sempre trabalhados com Jesus. Jesus está conosco, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, né? E essa parte me vem muito, que eu queria ter falado, mas a gente foi falando outras coisas, na página 129, que eles trazem essa colocação. Com licença que eu vou falar. Se arriscavam a solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médiuns, educados à luz da áurea moral cristã, são iniciados modernos e, por isso, devem saber que os postos que ocupam, no seio da escola que pertencem, fatalmente terão de obedecer a 2 princípios essenciais, a sagrados da iniciação cristã, heroicamente exemplificados pelo Mestre, insigne que alegou amor e abnegação. Eu achei tão lindo porque coloca exatamente tudo isso que cada um de nós vem falando, né? Responsabilidade, amor, abnegação, dedicação, estudo, né? Mais uma imagenzinha, Cláudia, ó. Aqui, mais uma, tá, gente? Que o diálogo dele é muito longo, então a gente não vai ter o tempo para fazer todo o diálogo, mas é um convite para que todos nós aqui ler, e quem está de casa poder ler também. Mais um convite aqui, ó. Então nós temos aqui a exemplo do André Luiz, tá? Vejam aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, passando a corrente, ó. Do médio para o outro aqui, ó. Tá? Isso é a comunhão de pensamentos. Essa comunhão de pensamentos vai alimentar o terceiro. Nós temos aqui, então, o Albério, nesse caso, ó, o Albério, colocando a destra sobre a fronte do orientador da mesa, aqui o orientador da mesa conversando com a entidade espiritual pela mente. E veja como é que é feita a ligação deles, ó, é mental. Aqui, ó. Eles fazem essa ligação mental. Tá? O plano espiritual faz essa conexão, que são os técnicos da espiritualidade que fazem. Então a média está fazendo uma leitura do que esse espírito está emitindo para ela. Ela vê tudo, ela percebe, ela se sente ele um pouco, sem perder o seu orbital. Ela está ali, a luz sobre ela, o amparo, né? E o orientador da mesa está dialogando, olhando para o médium, mas conversando com o plano espiritual. O André Luiz assiste como um escritor, como um acredito nesse momento. E vejam os outros aqui, novamente eu vou repetir, ó, os outros médios. Em concentração, para que este fenômeno aqui, por isso isso daqui tem que ser a responsabilidade de estudar, conhecer. É importante porque a informação faz com que a gente saiba o que ele está fazendo. Esse rapaz, vamos pegar esse do meio, ele precisa saber o que ele está fazendo. Ele precisa saber que mesmo o corpo passivo aqui, a mente não está. Ele está orando, ele está pedindo, ele está em silêncio para esse fenômeno que acontecer. E todos os trabalhos aqui são importantes. Não tem trabalho mais importante que o outro. Todos são importantes. Mas seguimos, né, do nosso... Isso aqui são para ilustrar o nosso diálogo. Fabiano, mais para frente ali ele fala dessas vibrações, né? Ele fala assim, as vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinado pelos provedores do importante centro espiritual, reagiam contra a da comunicante, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas e vestiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino. Aí ele segue, depois ele fala, estabeleceu-se assim luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que,
influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais, aconselhados no caso, fornecidos pela médium pelos guias existentes. Então ele fala da violência que a comunicante não fosse comunicar, né? Então tudo foi sendo apaziguado. Aí ele fala assim: a corrente poderosa, pouco a pouco, apresentou os frutos salutares que era de esperar, eliminando suavemente as vibrações nefastas do suicida, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando a enfermidades que o paciente tornou-se assimilado por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia. Então, isso que a gente está olhando ali, né, que pode acontecer, e que, então, a corrente é muito importante para que se restabeleça, né, porque ela demonstra como que a comunicação pode ser violenta, né, digamos assim, e como é importante a saúde, então, psíquica, mental e astral da médium, como o Hilário estava falando antes, né. Exato, porque ela vai refletir esse espírito, e para que ela possa ser honesta no sentido, não é a pessoa, mas passar mais limpo, essa é a necessidade, passar mais limpo a informação pelo ato de disciplina, disponibilidade. Isso no termo do campo moral. Agora no campo físico, né, não comer muito, porque há uma concentração sanguínea no cérebro do mundo. Então, se ele está com o estômago cheio, quando eu me alimento, há uma concentração sanguínea no intestino, porque precisa diluir o alimento. Então, tu imagina, isso em termos biológicos é prejudicial, porque o corpo precisa atender duas funções ao mesmo tempo. Então, quando o médium utiliza da mente, ele começa a ter uma concentração, porque ele começa a botar todos os neurônios e está acontecendo alguma coisa aqui. Tem que vir sangue para cá, vir sangue para cá. O cérebro faz essa leitura. Vai haver um fenômeno, um fato aqui que precisa ser alimentado. Então, estruturas físicas precisam se mobilizar. E aí, se a pessoa não cuida essa parte alimentar quando sai de casa, ela tem esse prejuízo. Ela passa a ter um prejuízo. E até, né, Fabiana, a gestão exige muito do corpo, energia, né? Se tu come muito antes de sair de casa, não come frugalmente o suficiente para te não ficar com fome, porque não adianta também tu estar com fome na casa e louco porque termina o trabalho para poder ir para casa e comer, né? Mas aí tu come o suficiente, mas uma coisa frugal exatamente para a digestão ser feita rápida e quando tirar o trabalho não tem mais o processo digestivo, né? Eu já participei de duas situações em que o trabalho que ia ser executado não foi, porque aqueles queriam doar energia, depois eles inclusive citaram, tinham comido muito porque foram ali no barzinho do Bezerra e comeram muitos lanches. Não tinha energia para o trabalho e não aconteceu. E no outro dia a médium chegou a vomitar em plena mesa mediúnica, porque tinha comido um bauru. Sim, porque se tu dá para uma anda mediúnica sobrecarregada e atualmente fica presa ao alimento que está ali, no outro momento atualmente fica presa em querer comer algo que tu não comeu. Então, por isso o equilíbrio, né? A gente faz uma alimentação. Eu me lembrei quando o Chico ia psicografar o Paulo Estevam, aí o Emmanuel dizia assim para ele, ó: você toma um chazinho e come uma bolachinha. Aí o Chico olhou para ele, e o Chico contava isso com graça, né? O Chico disse assim, eu vi isso numa entrevista. Sim, mas uma bolachinha e um chá não vai passar minha fome. Aí o Emmanuel disse assim, mas também você não vai morrer de fome por causa de uma bolachinha. Você não vai morrer de fome por causa disso. Mas eu posso dar um testemunho, é pequeno. Claro. Eu não vou divulgar a casa espírita, né? O médium que trabalhava nessa casa espírita, ele estava de folga, né? E aí aproveitou no almoço e tomou um vinho, né? Ele estava de folga.
E à tarde tinha trabalho na casa, levaram uma pessoa lá para ele atender, né, que achavam que ele estava lá. E a pessoa estava assim, estava bem, estava mal, estava... E aí diz, olha, hoje o médium não é dia dele, ele não veio hoje. Ah, mas a gente confia tanto no trabalho dele, quem sabe, não, ele está de folga hoje. Não, mas vamos lá na casa dele para ver se ele vem aqui, pelo menos, não passa, atender, ele tem muita experiência. E aí foram na casa deles, olha, eu não posso ir, eu almocei, eu tomei vinho hoje, né? Eu não posso ir, hoje não é o dia do meu trabalho, eu tenho compromisso para casa, eu me senti mais à vontade, tomei um copo de vinho de vinho. Não, mas ele, olha, ele está lá, ele está precisando da sua ajuda, que o senhor vai lá, pelo menos dê um passe dele, faça uma prece. Tá. Aí ele foi, convenceram ele, foi. Chegou lá, ele deu um passe, conversou com a pessoa, e nesse momento a pessoa desmaiou. E aí tiveram que levar no médico. Chegou lá, o médico fez exame de sangue, carro nele, entendeu? Aí chamou a família e disse, esse espírito está alcoolizado. Tá? Esse espírito está alcoolizado, ele tomou alguma coisa. Tá? Tá? Vê só como é que são as coisas. Tá? E aí quando vocês falam que a gente tem que estar plenamente preparado, bem alimentado, essa coisa, não é? Isso aí é apenas um testemunho que eu exatamente. São alertas, né, para a gente, por isso o estudo, o conhecimento. Estudar, assim, é conhecer bem, não é só ler. Ele pode ler e continuar, mas estudar. Mas assim, depois da gente trazer os nossos testemunhos, que são excelentes, porque são experiências, né, que enriquecem e devemos trazer, mas aqui, bem quebrado, porque se nós caso fôssemos ler todo o conteúdo aqui, parávamos mais tempo. Nesse finalzinho, então, faltando aí praticamente os 6 minutos finais, eu gostaria que alguém lesse, então, para nós, ali onde diz até o finalzinho, homem e irmão. Lá no final, bem no final lá do capítulo. Quem achou pode ler. Deixa a menina para nós. Homem, irmão que como eu descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal fadada a destinos excelsos no seio magnânimo da eternidade. Apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras, relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam senão para exercitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais. Pois tudo isso mais não é que escolhos terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e te deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então as arestas do calvário terreno, que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada a se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino,
que teus dons mediúnicos se entreabram qual preciosa e cândida flor celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despertando aos jofares de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar, como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece, a ciência imarcessível do Evangelho do Cristo. Que lindo, né? Lindo. Lindo. Isso daqui merece depoimento. E aljofares são pequenas pérolas, né? E o imarcessível, que esse eu não sabia, fui atrás, é incorruptível. Ó, eu só como era para te ler, porque tu já tinha até visto os significados. Mas vou fazer isso daqui rodar nas redes daqui a pouco. Vou copiar esse trecho e vou enviar para nós, para todo mundo. E vocês compartilham. E a energia que ao ler, experimentem ler isso, botando sentido, para vocês verem como vocês se elevam na vibração, na energia do plano espiritual. É um recado para nós, né? Não, e é lindo, por que é bonito assim, ó? Porque não, a gente tem que fazer o trabalho, tem que ficar. Por mais problemas que tenha, façamos. Porque no final de tudo, passa e a gente está aqui, ó, terminamos um trabalho gostoso, vamos propagar essa coisa boa para os outros, e a gente executou e nos sentimos alimentados, não é? É verdade. Quem gostaria de fazer a oração e final, então, para nós, sempre lembrando que a nossa oração tem que ser contemplada aos nossos irmãos. Fiquem à vontade. Eu posso convidar também, isso não tem problema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui. Alguém? A Silvana, que não falou hoje. Quer fazer a prece, Silvana? Gostaria? Fica à vontade, senão eu passo para outra. Não? Tá. A Lu do carro, não pode ser, não? Isso. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Lu. Não consegui. Deu. Agora deu. Então vamos explicar. Agradecendo a Jesus, aos nossos benfeitores amigos, aos nossos guias espirituais, pedimos o auxílio constante aos nossos irmãos, aqueles que interrompem a vida, a esperança de melhorar, de ver um novo recomeço. E sabendo que, não sendo assim, nós, unidos numa só força, rogamos por eles e por todos os irmãos necessitados, seja da terra ou dos papas. Jesus sempre em nosso coração, nos alimentando e nos guiando. É assim que desejamos estar diante do nosso trabalho. Muito obrigada, Jesus, a Maria e a todos que aqui estão. Que assim seja. Que